Fala, gente! Contar. Hoje eu vou virar um contador de história e essa história ela aconteceu, é real, durante uma das palestras que eu fui fazer, se não me engano, na região sul. E eu vou contar a história que me contaram após a palestra, que vieram até mim me contar o que aconteceu depois. Eu vou mudar só o nome da pessoa, mas é uma história muito legal, que tem a ver com esse período de transição e com escolhas feitas por pessoas e arrependimentos e mudanças. E que o que acontece na vida real, né? Que quando você lê as coisas é tudo muito bonitinho, né? Quando vai na vida real mesmo que a gente vê o que acontece, sentimentos e etc. Pois bem, a história da Dani. A história da Dani é uma história, acho que muito comum em grandes famílias. A Dani veio de uma família muito tradicional de advogados, né? E que vem de bisavô para avô, de grandes empresas, uma empresa gigantesca, um nome a zelar, um sobrenome a zelar, onde todo mundo das gerações vieram fazendo advocacia. A Dani tem por volta dos seus 35 anos e ela também foi criada numa família dessa, tradicional, onde todo mundo só falava disso, onde todo mundo, ela vivia praticamente dentro desse universo. E ela ela não se sentia meio encaixada, mas ela meio que foi levada. Sabe, quando você é adolescente, 16, 17 anos, você tem que escolher uma carreira, e ela meio que foi levada. E ela foi absorvida por esse mundo da advocacia, fez faculdade, era uma menina inteligente, passou na faculdade, começou a trabalhar como advogada, mas ela, talvez faltasse para ela, e aí é um tempero meu, talvez faltasse para ela conhecer pessoas de nichos diferentes, ou nichos que ela se encantasse, para saber se ela era feliz ou não. Porque naquela época, se você perguntasse para ela, ela era uma menina realizada. Família estruturada, o emprego garantido, advogada formada, numa boa de uma faculdade, né? Então, para ela era realizada, ela era feliz. E quando você olha para o lado, tá todo mundo meio que tentando fazer algo e você já tem algo, ela era uma pessoa feliz. Só que a vida ela vai mostrando caminhos para você e a gente vai começando a conhecer coisas diferentes, principalmente quem está nessa faixa etária, que eu também me enquadro, entre 30 e 40 anos, que é uma galera que viu começar esse movimento online, né? Que você pega a molecada de 18 anos hoje, todo mundo já nasceu no mundo online. A minha geração e a geração da Dani, ela viu esse mundo online entrar de uma maneira avassaladora nas nossas vidas. E isso aconteceu na vida dela, o mundo online entrou, coisas foram apresentadas e mostradas para ela, pessoas ao lado dela começaram a serem convidadas e fazer coisas diferentes, e Dani chegou aos seus 32, 33 anos e ela se sentiu meio patinho fora d'água, sabe? Peixinho fora d'água, né? Patinho feio da situação. E ela não tinha coragem suficiente para poder falar para os pais, falar para os avós, que ela não estava mais feliz ali. Então ela continua levando. Dos 32 aos 33 anos, se me recordo, ela levou de uma maneira bem infeliz, querendo fazer outra coisa, com medo, faltando coragem para poder seguir um caminho próprio. O que vão falar de mim, a minha estabilidade, o meu sobrenome, e ela foi sendo levada, foi sendo levada, foi sendo levada. E aí a gente dá uma pausa e aí pergunta, né? Quem nunca passou por isso? Quem nunca conhece alguém que passou por isso? Daquela família tradicional, ou daquela meio que pressão dos pais para fazer um determinado ponto ao qual você nem está tão feliz, mas como você ainda é muito novo, você é levado meio que para a maré e ao longo da vida você começa a perceber a infelicidade ou a necessidade de querer mudar, só que aí já tem responsabilidades, contas para pagar, morando sozinho, família criada, né? Olha para trás, já não tem mais aquele tesão todo de começar a estudar coisas novas e aí você passa a vida inteira infeliz, passa a vida inteira querendo mudar. A Dani foi diferente, só que ela, para mim, ela fez uma das coisas mais importantes de alguém que está nessa ânsia de mudar. Ela começou a se movimentar. O primeiro ponto que todo mundo pensa nisso, né? Vou gerar a transição de carreira e etc. Mas eu não sei fazer nada diferente disso. Eu não sei fazer nada diferente da medicina. Então, como eu vou fazer uma coisa diferente? Aí pensa em fazer uma nova faculdade, que não é isso. Aí pensa em fazer uma MBA, que também não é isso. Você vai estar fazendo mais do mesmo. Às vezes não é isso que te deixa feliz. Se for ótimo, mas normalmente não é, né? E aí ela não se sente capaz de fazer e ela fica parada. O que a Dani fez? A Dani ela começou a sentir uma pressão interna tão grande que escondida, mesmo escondida, ela começou a se movimentar. Começou a ler coisas diferentes, assinar coisas diferentes, falar com pessoas diferentes. Esse é um movimento, mesmo sem você saber o que você está fazendo. O primeiro passo que um futuro empreendedor tem que dar é iniciar um movimento.
E ela começou a ir em reuniões disso, reunião daquilo, feira disso, feira daquilo, começou a se inteirar de coisas diferentes e começou. Quando você está se movimentando, você conhece pessoas, novas culturas e novos caminhos. E aí um deles se encaixa na tua vida. Putz, é isso que eu gosto. E numa dessas idas em feira de não sei o que, ela se encantou por um determinado nicho, ela se encantou por um determinado segmento, né, que era vendas de blusas e camisas customizadas pela internet. Ela gostava de desenhar, ela gostava de criar camisas de mãe igual a do filho e etc, pijamas e etc. Ela gostava disso, só que o que meu pai vai achar disso, o que meu avô vai achar disso? Ela começou a gostar de um nicho diferente e meio que foi fazendo aquilo por hobby, segurando, infeliz no trabalho, mas mantendo o teu trabalho. E a gente sabe, né? Uma hora a vida cobra e aquilo começou a transbordar, e começou a transbordar, e começou a transbordar, e chegou a um ponto que a Dani continuou nesse movimento, e aí começou a ir em reuniões de empreendedorismo, foi onde eu encontrei com ela, numa das palestras que eu fiz na região dela, e ela foi lá para saber sobre a empresa que eu trabalho, de outro assunto, e no final da reunião ela veio falar comigo, e me contou mais ou menos essa história dela, e me agradeceu muito, e no primeiro momento eu não entendi, né? Me agradeceu, obrigado pelas suas palavras, obrigado pelo seu encorajamento, você pode estar mudando a minha vida, e etc, etc, etc. Tiramos uma foto, ela me marcou no Instagram dela e ela foi embora. E meses depois, ela mandou uma mensagem no meu Instagram, me agradecendo novamente e dizendo que aquele dia tinha sido transformador para ela, que ela se encorajou para poder mudar de vida e contar para os pais. E a coisa mais legal que foi é que o pai apoiou. O pai apoiou. O maior medo da vida dela, né, que era o pai não apoiar, o pai apoiou. Falou que estava percebendo que ela não estava feliz, falou que estava percebendo que ela precisava de alguma coisa diferente e que se ela tivesse dito pro pai, talvez ele teria apoiado, nunca se sabe, mas ele disse isso, né? E ela teve o apoio do pai, ela foi fazer o que ela gostava, né? E hoje está ganhando bem, está feliz. E a última vez que eu falei com ela, que o nome dela não é Dani, tá? Mas a última vez que eu falei com a Dani em si, ela estava super realizada e criando vários projetos dentro do nicho dela. Então, qual é a lição que fica da história da Dani? A lição é, cara, tenta, sabe, se movimenta. Se tá tendo um friozinho aí na espinha, se tá tendo aí uma borbulha na barriga, tenta, cara, se movimenta, independente do que seja. Você não sabe fazer nada diferente do que você faz, mas isso não é o problema, porque qualquer coisa você aprende. Você precisa correr atrás da tua felicidade, dos teus objetivos, das tuas conquistas. Por isso que eu sempre bato na tecla. Se você não está 100% feliz, corre, porque pode ser sim que você ache uma coisa que te realize muito mais. E aí, amigão, quando você acha alguma coisa que te realiza muito mais, o dinheiro é consequência disso. Eu garanto para você que se você achar um nicho, um mercado, algo que você se apaixone, faça com muita vontade, garanto que o dinheiro vai ser uma consequência e provavelmente muito mais do que você ganha hoje em dia, tá? Então a dica é entre em movimento. Se está acontecendo isso na tua vida, entre em movimento. Siga a Dani, faça como a Dani fez. Entre em movimento e se encoraja para você poder dar o próximo passo e poder realizar tudo que você deseja realizar. Beleza? Com Deus!